Queridos, eu amei muito esse título aqui. Gerar discípulos de Jesus revestidos do poder do Espírito Santo. Eu estava lendo essa frase quando eu cheguei, e ela é tão legal, tão extraordinária, que se você invertê-la, ela ainda é verdadeira. Por exemplo, se você disser assim, revestidos do poder do Espírito Santo para gerar discípulos de Cristo, ela continua sendo verdadeira. Porque ao mesmo tempo que nós temos que gerar discípulos revestidos do poder, é só revestidos do poder que nós conseguimos gerar discípulos. Então, parabéns pela escolha dessa frase. E eu quero continuar, eu digo continuar porque ontem nós já começamos a ministrar. E o tema para esse momento agora é vivendo na dimensão do Espírito Santo. Eu vou dividir em dois momentos, parte 1 e parte 2, porque eu ainda vou ter uma segunda fala daqui a pouco. Só recapitulando ligeiramente o que foi dito ontem. Qual é o principal ministério do Espírito Santo? E veja bem, eu não estou falando do único, estou falando do principal ministério do Espírito Santo. Testemunhar sobre o Filho. Esse é o principal ministério. Por isso que aquela frase está ali. O principal ministério do Espírito é testemunhar a respeito do Filho. Ontem eu até falei, e como muitos de vocês não estiveram, estudem depois uma palavra extraordinária, de um significado tremendo, e essa palavra é pericorese. Pericorese. Pericorese é uma dança antiga, que eles dizem, os teólogos dizem que é a melhor explicação para nos clarear a mente sobre o que é a beleza da Trindade. Um dos pais da igreja, um dia ele estava pensando nesse mistério da Trindade, estudando, lendo as Escrituras, horas a fio, e depois de muito tempo investido nisso, ele então diz assim, eu vou descansar um pouquinho, e ele abre a janela da sua casa, e ele escuta crianças brincando, e essas crianças estão brincando, uma brincadeira da época chamada pericorese, que, peri de periferia, né? Então era uma brincadeira onde as crianças, elas davam as mãos, inclinavam o corpo para trás, uma sustentando a outra, uma espécie de ciranda, e as crianças ficavam brincando, cirandando, ou seja, não era uma competição, diferente do futebol, por exemplo, onde ao brincarmos futebol, alguém ganha e alguém perde, mas nessa brincadeira ninguém perdia, todo mundo ganhava, era uma diversão. Só que cada vez que eles cirandavam, alguém da roda vinha para o meio, e os outros ficavam cirandando em torno dela, e depois ia alternando, de tal maneira que eles passavam horas e horas brincando. Quando esse pai da igreja viu aquela brincadeira, o Espírito Santo falou para ele e disse, isto aqui representa a Santíssima Trindade. Lembra o que Jesus Cristo disse, quando ele esteve aqui encarnado? Ele disse, eu não vim falar de mim mesmo, eu não vim dar testemunho ao meu respeito, eu vim testemunhar acerca do meu Pai. Então o ministério de Jesus Cristo era falar do Pai. E o ministério do Espírito também não é falar de si mesmo. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo, ele veio revelar para nós quem é o Filho, as glórias, as excelências, as maravilhas do Filho de Deus. Por isso que naquele texto conhecido, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A tônica não é poder, é ser testemunha. Então o Espírito Santo veio para capacitar a igreja, instrumentalizar a igreja, potencializar a igreja, para que ela possa então testemunhar a respeito do Filho de Deus. Então esse é o ministério do Espírito Santo, e tudo isso gerando em nosso coração fascínio. Agora eu quero começar a falar a segunda ministração. Gente, hoje vai ficar muito claro nessa ministração, que a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre Cristo, amém? Deixa eu testar aqui o nível de conhecimento de vocês das Escrituras. Primeira pergunta, quantos testamentos tem esse livro?
Quantos? 2. Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Portanto, quantos livros tem este livro? Agora, quem acertar vai ganhar um prêmio. Pastor Valmir vai dar esse prêmio para vocês. Vai ser um livro meu, tá? Ele vai pagar. Quem acertar vai ganhar, mas o primeiro que acertar vai ganhar. Só vale o primeiro. E quantas histórias tem esse livro? Muito bem. Agora, pastor, se vire. Uns 10 acertaram ao mesmo tempo. Este livro é muito bom pregar numa igreja bíblica, viu, gente? Eu viajo por aí, eu pergunto, e sabe o que eles dizem? Ah, pastor, muitas histórias. Pois bem, não. Esse livro é sobre uma única história, onde todas as narrativas, todas as poesias, todos os enredos, todos os personagens apontam para além de si mesmos, para alguém maior, para o ápice das Escrituras, que é o próprio Cristo. A Bíblia inteira é sobre Cristo. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro de uma história que eu li no livro do Martin Lloyd Jones. Ele fala de uma experiência de Spurgeon. Spurgeon já era um pregador ancião, já no final do ministério dele. Irmãos, olha só, Spurgeon é tido por muitos como o príncipe dos pregadores. E um dia Spurgeon ele iria pregar numa conferência, e ele sentou mais ou menos assim, onde o pastor Valmir está sentado. Mas antes dele, um jovem pregou, um garoto, acho que 20 e tantos anos de idade. E o garoto pregou um sermão de 45 minutos. Após a sua pregação, ele desce e ele fez o que toda pessoa com juízo faria. Eu também faria a mesma coisa. Ele vai até Spurgeon e ele disse: reverendo, o senhor é a maior referência que nós temos na pregação. Então eu não posso sair daqui sem lhe fazer uma pergunta: como que o senhor avalia minha pregação? Spurgeon olhou para o garoto, já um ancião, sem meias palavras, sem rodear muito. Spurgeon olhou para o garoto e disse: meu filho, teu sermão foi uma tragédia, teu sermão foi uma lástima. E o garoto disse: mas reverendo, por quê? Eu não fiz uma boa exegese da passagem? Ora, eu falei sobre santidade, pastor. E o Spurgeon disse: pois é, isso só complica mais tua situação. Meu filho, como é que você fica 45 minutos pregando, falando sobre santidade, e em momento algum do teu sermão você perpassou pela cruz de Cristo? Ele disse: garoto, olhe nos meus olhos e tente nunca mais esquecer isso. Assim como não há em toda a Inglaterra nenhuma rua, nenhum canto, nenhum beco, nenhuma viela que dela não tenha uma estrada, um caminho para Londres, não há em toda a Escritura uma história, uma narrativa, uma poesia, um capítulo ou um versículo sequer que dele não tenha uma estrada para a cruz de Cristo. E o papel do pregador não é outro senão perguntar ao Espírito de Deus: qual é a estrada, o caminho desse texto para a cruz de Cristo? Isso mudou meu jeito de pregar, mudou meu jeito de entender as Escrituras. Por exemplo, e eu vou me expor muito aqui enquanto eu estiver pregando, e eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim mesmo. Durante muito tempo eu achava que a Bíblia era um livro que contava histórias de homens buscando Deus. E por entender assim eu também pregava. E eu falava sobre homens que buscavam Deus. Hoje, eu entendi que esse livro não é essencialmente sobre homens buscando Deus. Esse livro é essencialmente sobre um Deus que veio buscar o homem. Existe um texto, e eu vou ler alguns textos hoje, né? Porque hoje eu quero falar sobre a maior revelação das Escrituras. Qual é a grande, a maior, a principal revelação
das Escrituras. Você pode abrir sua Bíblia aí em João, capítulo 5, verso 39, vai ser o primeiro texto, o texto base, referência para a nossa mensagem da tarde. João 5, 39, diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Agora, gente, olha o que vem agora. E são elas que de mim testificam. Olha aqui para mim. Quem está falando isso? Aqui não é Paulo falando acerca de Jesus. Aqui não é Pedro falando acerca de Jesus. Aqui não é nenhum profeta falando acerca de Jesus. Aqui é Jesus falando de Jesus. E Jesus está dizendo para as pessoas: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês acham, vocês cuidam, vocês pensam ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Jesus está nos dando uma chave, por isso que eu acho que você já deve ter lido em algum lugar, algum livro de teologia, uma frase que diz o seguinte: Jesus é a chave hermenêutica, ou seja, Jesus é a chave que interpreta. Isso é verdade, mas é uma verdade tão básica, mas tão esquecida, meu Deus. Recentemente eu vi um pastor, ele estava num podcast, e ele foi questionado sobre a Bíblia. Olha o que esse pastor disse, segurando a sua Bíblia, acariciando a sua Bíblia, num podcast, e ele disse assim: meus amigos, as pessoas estão espiritualizando demais a Bíblia. Espiritualizando demais a Bíblia. Eu acho que as pessoas estão espiritualizando de menos, mas vamos lá. Ele disse: as pessoas estão espiritualizando demais a Bíblia. A parte mais terrível vem agora. E ele disse assim: a Bíblia nada mais é do que um livro contendo princípios de uma vida boa. Você quer ter um bom casamento? Leia a Bíblia e pratique os princípios. Você quer ter uma vida financeira boa? Você quer ter uma carreira boa? Você quer ter uma saúde boa? Leia a Bíblia, copie seus princípios e você terá isso. Gente, dizer isso é rebaixar a Bíblia e equipará-la aos livros de Anthony Robbins. É equiparar a Bíblia aos livros de desenvolvimento humano. Que a Bíblia tem esta parte, sim, tem, mas ela é muito secundária. Diferente desse pastor, existe uma história, vocês podem averiguar essa história, é a história de Napoleão. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa de Napoleão na França, e essa é uma história muito conhecida dele. Essa informação está nos anais da história. Dizem que Napoleão Bonaparte, ele fez um retiro espiritual, e parte do que ele fez nesse retiro espiritual foi ler a Bíblia inteira, estudar a Bíblia toda. E depois de estudar a Bíblia inteira, sabe o que ele disse? Eu cheguei a uma conclusão: a Bíblia não é um livro comum. Na verdade, ela nem deveria ser chamada de livro. Ela é uma espécie de criatura viva. Uau! Presta atenção. Ela é uma espécie de criatura viva. Ele está dizendo que a Bíblia não é um livro comum. Por isso, eu digo com muita recorrência em minhas pregações: pregar não é dizer o que eu sei. Pregar é testemunhar quem eu vi. Eu não saí do Maranhão, do interior do Maranhão, e vim aqui dizer para vocês o que eu sei. Isto não é pregação. Pregação é testemunhar quem eu vi. E o que eu irei fazer nos próximos minutos é mostrar para vocês, testemunhar a vocês quem eu vi nas páginas desse livro. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade. Meus irmãos, sinceramente, tem pregadores, tem muitos pregadores mais ungidos do que eu, muitos, mas olha, sinceramente, não tem pregação mais ungida do que aquela que eu irei pregar a vocês agora.
A mensagem da qual eu vou pregar na boca de uma criança, de um adolescente, qualquer pessoa, ela é poderosa. É o Evangelho. Vamos começar? Essa é a introdução. Qual foi a mensagem que mudou aquela samaritana? Lembra daquela samaritana, João capítulo 4? Eu amo essa história. Você já parou para pensar qual foi a mensagem que mudou essa mulher? Qual foi o sermão que transformou essa mulher? João capítulo 4, verso 29 diz assim: que a samaritana volta para a sua cidade e ela diz assim: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só, na minha versão diz: porventura não é este o Cristo? A mensagem que mudou a samaritana foi a mensagem que diz que Jesus é Cristo. Quando chega no verso 42, a samaritana, depois de ter evangelizado seus munícipes, eles dizem assim: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, nós também temos visto e testemunhamos, testificamos que Ele é o Cristo. Então qual foi a mensagem que mudou aquela samaritana? A mensagem que diz que Jesus é o Cristo. Qual foi a mensagem que mudou a sua cidade? A mensagem que diz que Jesus é o Cristo. Olha, eu vou fazer outra pergunta e quem acertar vai ganhar outro presente. Encontre em João capítulo 4, e a primeira pessoa que encontrar ganhará o presente. Encontre em João capítulo 4 o exato momento em que Jesus pede para a samaritana voltar e pregar. Hã? Não tem? E por que ela fez? Sabe por que ela fez? Mesmo Jesus não tendo pedido? Porque ninguém precisa pedir para alguém evangelizar, desde que esse alguém tenha se afeiçoado pelo Cristo. Jesus, no seu ministério, se encontra com pelo menos 2 homens ricos. Um jovem rico. E com este jovem rico, Jesus diz assim para ele: olha, pega o que você tem, vende e divide com os pobres. Certo? Jesus pediu isso a ele. Ele fez? Não fez. Mas Jesus se encontra com outro homem rico na Bíblia, Zaqueu. Zaqueu era rico, diz o texto. E com Zaqueu, Jesus não pede nada. Mas em um dado momento do diálogo, Zaqueu surpreende e diz assim: olha, Jesus, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o que eu tenho, eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei, e eu vou dividir a metade do que eu tenho com os pobres. Gente, Jesus pediu isso para Zaqueu? Mas ele pediu para o jovem rico? Pediu ou não pediu? Pediu. Pediu ao jovem rico e ele não fez. Não pediu a Zaqueu e ele fez. Por que Zaqueu fez? Mesmo princípio da samaritana. Ninguém vai precisar pedir para alguém se doar, ser generoso, quando essa pessoa, pela revelação do Espírito, descobre que Jesus é o Cristo. Eu tenho experimentado isso na nossa igreja local. Tem um testemunho de um irmão da nossa igreja, e ele me autorizou a ler esse testemunho a vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Eu pedi a autorização dele, ele disse: não, pastor, pode ler, eu sei que vai abençoar as pessoas. E está aqui. Esse irmão, ele é um empresário da nossa cidade. Ele nasceu no Evangelho, ele era oriundo de uma outra igreja, se desviou e se reconciliou na nossa igreja, ele e a esposa, já há alguns anos. Mas assim, irmãos, ele, como a igreja de origem dele não era uma igreja em grupos pequenos, ele sempre teve muita resistência com grupos pequenos. Mas ele não só se opunha, ficando quieto, ele criava argumentos contra. E eu confesso a vocês que eu desisti. Eu disse: eu não tenho mais o que eu faço. Eu já sentei, já conversei, já expliquei, usei todos os meus argumentos. Só que deixamos ele ali na igreja, exposto à pregação do Evangelho.
Um dia, depois de uma mensagem, olha o que ele manda para mim. O texto diz assim: pastor, isso foi à noite depois da pregação. Pastor, só tenho uma vida para queimar, e que seja por Jesus. Você é ciente que eu nunca quis me envolver com células, mas não consigo mais me posicionar contra. Quanto mais me nego a envolver-me nessa obra, agora olha o que ele vai dizer, mais o Espírito Santo me deixa sem saída. Desde a minha vida na política, ele foi vereador na cidade, em outra cidade, tomei uma decisão de nunca mais cuidar de gente. Só que daqui para frente não é mais sobre o meu querer, é sobre a vontade de Jesus. Lhe peço desculpas por certas rebeldias e que você em suas orações cite meu nome para Jesus. Hoje Charles cuida de pessoas, ele é esposa. E como que ele cuida hoje? Sendo que eu não pedi isso para ele. Quando eu pedi, ele não fez. Porque nós não somos movidos pelo que nós sabemos. Nós somos movidos pelo que nos fascina. Ele sabia que Jesus era Deus, por isso ele estava na igreja, mas ele não tinha encanto por Cristo. Nunca mais esqueço o que eu vou te dizer. Se o seu principal desejo e prazer é conhecer a Cristo, eu sei qual é o segundo: fazê-lo conhecido. É um movimento espontâneo. Então, ninguém precisa pedir. Por isso eu digo que a samaritana não foi levar uma mensagem, ela foi levada pela mensagem. Eu sei que aqui em Palmas vocês não têm esses problemas, mas no Maranhão a gente tem essas coisas. Eu estou contando isso só a critério de formação, para você, quando olhar o maranhense por aqui, você conte essa história para eles. Mas vocês não têm esse problema aqui em Palmas. Tem? Não, acho que não, tem não. Tem um rapaz da nossa igreja, o nome dele é Bruno, também me autorizou a dar esse testemunho. Bruno foi quase pastor de uma outra denominação. E aí ele se decepciona, se frustra, e não bem pelos erros da igreja, expectativas infantis dele mesmo. Se frustrou e saiu da igreja, entrou naquele grupo famoso chamado desigrejados. Então o Bruno dizia o seguinte: olha, eu sou crente, mas eu não quero mais me congregar. Eu vou viver minha vida agora, eu e minha família, e igreja nunca mais. Só que a esposa dele, a Ariane, uma jovem muito sábia, muito prudente, tentava sempre puxá-lo para a igreja, e convenceu ele a frequentar a nossa igreja. Gente, a nossa igreja, ela é uma igreja relativamente grande, mas eu via, ele sentava mais ou menos assim na sexta, sétima fileira, no meio, e ele ficava de frente aqui para mim. Pastor, eu pregava, pastor, eu via a reação dele. Ele inclinava o corpo aqui na lateral, fazia assim. Eu via ele fazendo isso, inquieto, agitado. Terminava o culto, ele ia embora. E ele disse para a esposa, ele disse: olha, nós vamos visitar a igreja e tudo, mas vamos combinar uma coisa nós dois, Ariane. Quando o pastor Ribinha estiver fazendo a oração final, eu já te quero na porta. Eu não quero mais me envolver com a igreja, porque é todo mundo falso, é todo mundo fingido. Eu volto a dizer, em Palmas vocês não têm esse problema, mas no Maranhão, acreditem, ele acontece. E aconteceu na nossa igreja. Mas como diz um grande expoente do evangelho, ele disse que pregar o evangelho é como soltar um leão. Uma vez solto, ele sabe o que tem que fazer. Você nunca vai ver alguém domesticando um leão, tangindo um leão. Não, o leão é soberano, ele sabe o que tem que fazer. E pregar o evangelho é isso. Gente, eu vi, outro dia um garoto me fez uma pergunta: pastor Ibinha, tu sabe quando alguém está sendo tocado, está entendendo tua pregação? Eu disse, sim e não, às vezes eu não percebo, outras vezes eu percebo. No caso do Bruno eu percebi. Gente, eu vi o exato momento da exposição da mensagem, em que o evangelho, como dizia a Brena Menig, o leão furioso de amor atacou Bruno. Eu vi. Eu não vou saber, porque eu não estou tomado de fascínio como ele estava naquela hora. Irmãos, ele
Ele levantou a cabeça assim, olhou para trás, olhou para a esposa dele, olhou para as pessoas como quem diz assim, chorando. Vocês não estão entendendo o que esse homem está falando? Será que sou eu ouvir isso? E ele começou a chorar. Mas ele chorou copiosamente, ele caiu de joelhos e terminou o sermão ele de joelhos. Quando terminou o culto, ele chamou o pastor dele direto, que não era eu, era o pastor Calédio, um dos pastores da nossa igreja. E ele chamou o Calédio e disse: Calédio, eu tinha acordado com a minha esposa que nunca mais eu iria me envolver com a igreja, mas depois de hoje eu fui tocado por Jesus de um jeito que eu quero te dizer uma coisa. Não sei se eu estou preparado, não sei se eu estou pronto, mas se você achar que eu estou pronto, eu queria que você orasse por mim, eu queria que você me liberasse. Eu quero começar uma célula no meu local de trabalho. Calédio impôs as mãos, abençoou a vida dele. Ele é dono de uma hamburgueria da cidade, talvez a mais conhecida de Pinheiro, e ele começou a fazer a célula dele lá naquele ambiente. No primeiro batismo desse ano, nós batizamos uma lésbica que teve uma experiência profunda com Cristo. Largou a prática, uma mulher de Deus. Sabe quem ganhou ela para Cristo? Bruno, na hamburgueria. Mas eu pedi para Bruno fazer isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que eu tenho que pedir para alguém fazer, é a prova de que essa pessoa ainda não teve o encanto pelo Cristo. Alguém entendeu o que eu falei? Eu poderia contar muitas outras histórias que nós temos vivenciado nessa pegada, nessa tônica aqui. Agora, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 26, 63. Queridos, você sabe qual foi a acusação que levou Jesus à morte? Se a gente pudesse tipificar Jesus num crime, qual foi o crime que levou Jesus à morte? Está aqui, 63, Mateus 26, 63, diz assim: Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és, o que, gente? O Cristo, o Filho de Deus. No contexto dessa passagem, Jesus vai fazer essa afirmação. E aí um sacerdote diz: blasfêmia, blasfêmia, não prezamos mais de nenhuma prova. E foi esse o crime que levou Jesus à cruz. Qual? Dizer que ele era o Cristo. Presta atenção. Qual foi a mensagem que mudou a samaritana? A mensagem que diz que Jesus é o Cristo. Qual foi a mensagem que mudou os samaritanos daquela cidade? A mensagem que diz que Jesus é o Cristo. Qual foi o crime que levou Jesus à cruz? Ser o Cristo. Qual foi a primeira vez em toda a Bíblia que Jesus falou a palavra igreja? Você lembra? Mateus capítulo 16, verso 16, é esse momento. O contexto é o seguinte: Jesus chama os discípulos e ele diz assim: quem estão dizendo por aí ser o Filho do Homem? Aí os discípulos dizem: estão falando que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele pergunta: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro, no ímpeto, tomado pelo Espírito, diz assim: tu és o Cristo. Meus irmãos, escutem. Até esse momento, já tinham chamado Jesus de mestre, já tinham chamado Jesus de cordeiro, já tinham chamado Jesus de profeta, mas pode ler, ninguém tinha chamado Jesus de Cristo. E é nesse contexto que pela primeira vez Jesus vai dizer assim: Pedro, não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja foi diante da revelação de que Ele é o Cristo. Qual o propósito do Evangelho de João? É o Evangelho, talvez alguém já disse que o Evangelho de João é a Bíblia em miniatura. É a Bíblia condensada. É muito belo esse Evangelho.
Agora, qual é o propósito de João ter escrito este evangelho? João 20, verso 30 e 31 diz assim, eu quero ler com você. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ora, o que João está dizendo é o seguinte, eu poderia ter colocado muitos outros milagres aqui, mas estes, os quais eu coloquei com um objetivo, provar para vocês que Ele é o Cristo. Qual era a mensagem de Paulo? O que Paulo pregava? Mateus 18, 28 diz assim, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, vamos recapitular. Qual foi a mensagem que transformou a samaritana? Jesus é o Cristo. Qual foi a mensagem que transformou os samaritanos da cidade de Sicar? A mensagem que diz que Jesus é o Cristo. Qual foi a primeira vez que a palavra igreja foi citada? No contexto em que Pedro diz que ele é o Cristo. Qual foi a acusação que levou Jesus à cruz? O fato dele ser o Cristo. Por que João escreveu o evangelho de João? Para provar que ele é o Cristo. Qual era a mensagem de Paulo? A mensagem que a partir das escrituras provava que ele era o Cristo. A minha pergunta é, por que essa mensagem foi tão cara para os apóstolos e ela é tão esquecida em nosso tempo? Por quê? Porque ela foi tão esquecida. É uma pergunta que nós precisamos responder. Do que Cristo nos livrou? Dos vícios? Da tristeza? Do fracasso? Não, não apenas disso. Cristo nos livrou da ira vindoura. Eu costumo dizer que um é o dia em que o homem é salvo. Outro pode ser o dia em que o homem descobre do que foi salvo. E é no dia em que o homem descobre do que ele foi salvo, que nasce no seu coração uma gratidão sem igual. Eu tive uma experiência, eu até testemunhei para o pastor ontem essa experiência. Eu e minha esposa estivemos em Goiânia, ministrando num café para pastores. E olha, foi sem dúvida nenhuma a experiência mais chocante que eu tive até hoje. Na minha modesta experiência como pregador, foi a que mais mexeu comigo. Preguei num café, inclusive meu amigo apóstolo Ronaldo estava nesse evento, estávamos ali ministrando. Eu ministrei, ele ministrou. E eu lembro que terminou a ministração um dia pela manhã, um pastor me colocou no carro e disse, pastor, eu queria falar com você. Eu queria lhe levar ali, lhe dar um presente. Eu disse, que maravilha, eu vou levar minha esposa. Ele disse, não, eu só quero falar com o senhor. Aí eu entendi que ele queria conversar alguma coisa em particular. Pois bem, me colocou no carro dele e saiu rodando comigo numa capital da qual eu conheço muito pouco. Pastor, sem exagero, ele rodou comigo uns 15 minutos sem trocar uma palavra. E aquele homem rodava, e eu comecei a ver o braço dele. Ele estava tenso. Ele segurava assim com muita força o volante, e ele estava assim com uma expressão de raiva, sabe? E eu olhava aqui para ele, e eu disse, Senhor, me dá livramento desse homem. Me livra desse homem, o diabo está furioso comigo, Senhor. Depois de uns 15, 20 minutos, ele trocou a palavra comigo. Ele bateu, ele não tocou, ele bateu com muita força no meu braço assim. E ele disse, você acabou com a minha vida aqui hoje. Eu disse, Senhor, esse homem deve estar me confundindo com alguém. Me cobre com o teu sangue. E aí ele parou o carro subitamente e disse, meu filho, você pregou sobre o quê para nós hoje de manhã? E eu disse, sobre o evangelho. Ele disse, você vem para cá falar para pastores sobre o evangelho? Você sabe quantos anos eu tenho de ministério, meu filho? Eu disse, não faço a mínima ideia. Ele disse, eu tenho 20 anos de ministério pastoral. Eu sou pastor há 20 anos. E você vem falar para pastores sobre o evangelho? Eu comecei a ficar com medo, irmão.
não vou te mentir. E aí de repente ele disse: meu filho, eu nunca tinha escutado uma exposição do Evangelho assim. Eu estou numa crise. Abri o Instagram dele, me mostrou a igreja dele. Muitos dos tidos pregadores hypados dessa nação pregam na igreja dele. E ele disse: está aqui a igreja que eu sou pastor, uma grande igreja, uma bonita igreja. Ele disse: eu estou prestes a largar tudo. Já disse para minha esposa que se um dia eu dormir não acordar, ela já sabe, eu sumi. E eu preciso de ajuda. Mas hoje eu ouvi o Evangelho de um jeito que mexeu comigo. Você pode me ajudar? Eu lembro que eu olhei para ele e disse: pastor, eu estou aqui assim atordoado com tudo isso, mas uma coisa eu posso lhe dizer: nenhum homem com tanto tempo de ministério chega a uma conclusão dessa, se não for a graça de Deus. Eu já vejo que há um princípio de humildade em seu coração. Pois bem, à noite ele foi pregar na igreja dele, e eu fui pregar na igreja que eu estava pregando. Ele terminou o culto mais cedo, foi lá onde eu e minha esposa. Me chamou no canto e disse assim: pastor Ribinha, hoje foi muito difícil para mim pregar. Foi o dia mais difícil para mim subir no púlpito. Sabe por quê? Porque eu estava olhando para aquela multidão. E sabe o que aquela multidão queria? Aquela multidão queria o que eu dei para ela a vida inteira. E sabe o que eu dei para ela? Eu ensinei aquela multidão, a partir da Bíblia, eu ensinei para eles como ter sucesso, conquista e prosperidade. E por isso aquela igreja estava ali. E aqueles irmãos estavam olhando para mim, esperando: me ensina mais, como ser mais próspero, como ser mais bem sucedido. Eu sei o que eles queriam, porque foi o que eu dei para eles a vida toda. Só que eu não queria mais dar a eles isso, porque isso era palha. Eles estavam diante de um homem que acabara de ser ferido pelo Evangelho, só que sabia muito pouco sobre o Evangelho. Então é impressionante como o Evangelho simples muda tudo, muda o ministério de um homem. Anota essa frase, por favor: Deus não tem uma missão para nós. Quero que você anote essa frase. Eu vou defender essa frase aqui. Deus não tem uma missão para nós. Deus nos tem para a sua missão. É diferente. Eu vou ler outro texto aqui, Atos 16, 6. O contexto aqui é o seguinte: Paulo está querendo pregar o Evangelho na Ásia. E olha o que o texto vai dizer: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmão, que texto difícil. Você imagina o Espírito de Deus impedir um homem de pregar a palavra? Paulo disse: Senhor, eu vou pregar, eu quero pregar aqui na Ásia. E o Espírito de Deus diz: não prega, eu te impeço. O texto vai dizer que por uma segunda vez ele tentou, e o Espírito Santo também não permitiu. Que interessante, não é? Enquanto a igreja do nosso tempo, na sua grande maioria, faz a sua agenda e apresenta a sua agenda para Deus abençoar, a igreja primitiva recebia a agenda do próprio Deus. Ela não se movimentava até que o Espírito de Deus direcionava. Eu lembro há muitos anos atrás, e inclusive foi o que aconteceu, acho que há 4 dias atrás, me fez relembrar esse fato. O Gabriel Medina, eu acho que o Gabriel Medina é o maior surfista de todos os tempos, não é isso? Eu acho que sim. Vocês viram que ele perdeu agora a medalha? Agora vocês viram por que ele perdeu a medalha? Por que foi? Falta de onda. Olha só, há muitos anos atrás, eu lembro um dia, eu estava assistindo o programa de esporte, e a cena foi a seguinte: passa Gabriel Medina, colocando sua prancha naquele case, zipando aquele case, fechando, colocando a prancha no ombro, e saindo, e o repórter dizia assim: gente, Gabriel Medina não vai poder se apresentar, porque não tem onda. E eu lembrei dessa história agora.
Aquele dia o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Vocês concordam que ele é o melhor surfista de todos os tempos? Na época, inclusive, ele era o melhor do mundo naquela época. Mas apesar de ser o melhor, apesar de ter toda a experiência, tem uma coisa que ele não sabia. Ele não sabia fazer a onda. Porque a onda é feita pelo vento. O vento bate na água, no mar, avoluma-se em ondas. Isso ele não sabia fazer. Onde o Espírito Santo chegou no meu coração? Meu filho, o homem pode ser experiente, o homem pode ter conhecimento, mas tem uma coisa que o homem não sabe fazer: o vento. Paulo, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, o maior bandeirante das missões, o mais experiente de todos os implantadores de igreja, este homem, com toda a sua experiência e bagagem, tinha uma coisa que ele não sabia. O quê? Ele não sabia produzir o vento do Espírito Santo. Aí tem uma lição para a minha vida. Há muitos anos atrás eu li um livrete de bolso, e o título do livro era O Sopro do Espírito. Alguém já ouviu falar desse livro? Olha, é um livro, ele é tão precioso que eu vou conseguir resumi-lo aqui em um minuto. Nesse livro o escritor conta a respeito de uma brincadeira comum em todos os estados do Brasil. Pipa. Você sabe o que é pipa, né? No Maranhão, na minha cidade, a gente chama de papagaio. Papagaio ou pipa. E esse escritor, ele disse que no estado dele, quando não tinha vento, o que as crianças faziam? O que faziam na minha cidade. Eu fiz isso muitas vezes. Quando não tinha vento, pastor, eu tive infância, viu, gente? Eu tive infância. E foi assim, ó. Não tinha vento, a gente pedia para um colega pegar a pipa. A gente dizia, ó, segura a pipa aí. A gente dava um limite de corda, de linha, tipo, acho que 15 metros, por aí. 15 metros. E a gente dizia para o coleguinha, solta. E ele soltava. E a gente corria. Ah, meu Deus! E à medida que a gente ia correndo, ia fazendo a pressão na pipa, e a pipa ia voando, e aquilo ia dando um sentimento placebo de felicidade. Só que à medida que a gente parava, porque a gente cansava, o que acontecia com a pipa? E era uma tarde frustrante, porque a gente ficava fazendo isso, e aí ele diz, esse escritor, que ele foi em um lugar, que lá, eles não faziam assim. Sabe o que eles faziam? As crianças davam as mãos, quando não tinha vento, as crianças davam as mãos, e começavam a assoviar. As crianças acreditavam que se fizessem isso, o vento vinha. E olha, se vem ou não vem, não é questão aqui em pauta. A questão em pauta é a decisão inegociável daquelas crianças: não iremos soltar pipa sem vento. Ah, meu Deus, se todo líder de PG entendesse isso. Ah, se todo líder de ministério, de igreja, de célula entendesse isso. Deixa eu te falar uma coisa: pipa da igreja não sobe sem o vento do Espírito. Pipa do PG não sobe sem o vento do Espírito. Muitos de nós estamos trabalhando na força do braço para tentar produzir o que nós só podemos atrair. Quantos de nós talvez não deveríamos fazer hoje o seguinte: pegar nossas pipas, pegar nossas pranchas, colocarmos de lado e começarmos a assoviar, convidando o vento do Espírito para soprar. Amém? Eu, de forma muito pretensiosa, eu equivocadamente achei durante muitos anos do meu ministério que o meu ministério tinha o poder de levar pessoas a Cristo. Eu estava muito errado. Eu entendi hoje que o meu ministério não leva ninguém a Cristo. Cristo traz as pessoas ao meu ministério. Eu quero dizer uma coisa para você que é líder: pare de se movimentar onde Deus não está soprando. Aqui é uma chave muito poderosa para você que lidera.
nós que somos líderes, muitas vezes nós olhamos mais para o potencial das pessoas do que para aquilo que Deus está fazendo. Sejamos sinceros, se Nicodemos e a samaritana frequentassem a tua célula, quem tu enviaria? No ministério de Jesus Cristo, Nicodemos ficou e a samaritana foi enviada. Você está entendendo o que eu estou falando? Um dos papéis do líder é observar o que Deus está fazendo. E a gente tem que se movimentar aonde Deus está fazendo, onde Deus está soprando. Então muitas vezes nós investimos tempo onde Deus não está soprando. E Paulo entendeu isso. Deus não está soprando aqui na Ásia, Deus está me soprando e soprando agora na Europa. E ele foi para a Europa. A Macedônia na época é a Europa de hoje. Responda uma pergunta para mim: por que somos cooperadores? Durante muito tempo eu achava que o princípio da cooperação era o seguinte: Deus faz uma parte, eu faço a outra. Meu Deus, que presunção. Como se fossem coisas apartadas. Não. Nunca mais esqueça o que eu vou te dizer. Somos cooperadores porque Deus é o operador. Eu vou repetir. Somos cooperadores porque Deus é o cooperador. Nós estamos querendo operar numa obra que nós fomos chamados para cooperar. Você e eu não fomos chamados para operar, fomos chamados para cooperar. A obra já tem um operador, e o operador é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Olha, no mesmo contexto de Atos 16, o verso 14 diz assim: lembra que Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito impulsionou ele para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, a primeira cidade é Filipos. A primeira pessoa convertida foi uma mulher chamada Lídia. Mas olha o que o texto diz. O texto diz assim, Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Agora escuta isso. E o Senhor abriu o coração, lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meu Deus. Quem abriu o coração de Lídia? Paulo? Com a sua persuasão? Quem abriu? O Senhor. Agora uma pergunta, era só Lídia que estava ali? O texto vai dizer que muitas outras mulheres. Agora uma pergunta é: por que o coração de Lídia e não de outros? Por que o Senhor abriu o coração de Lídia? Por que ele não abriu o coração das outras pessoas? Irmão, esse é um mistério. E mistério não se explica, a gente se curva. O que a gente pode dizer é que Paulo pregou o evangelho para algumas mulheres, mas o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela cresce. Então ela creu, não porque Paulo era persuasivo, ela creu porque o Senhor abriu. Deus estava operando, Paulo estava cooperando e Deus operando. Olha só, eu trouxe esse livro aqui. Eu estava conversando com a esposa do pastor. Eu falei para ela desse livro. Esse livro eu já reli. Transformação Cultural. Muito bom. Página 37. Isso aqui não nos contaram na escola. Cristóvão Colombo, na Espanha, 1492 depois de Cristo. Isso aqui está registrado no diário dele. Olha o que ele diz. Primeiro, explicar uma coisa. Naquela época, hoje é até engraçado, mas era o conhecimento científico da época, achava-se que a Terra não era redonda, né? Devido à linha do horizonte, achava-se que ela era achatada. Então as pessoas tinham medo de prosseguir nas embarcações, porque eles acreditavam que poderia descambar. E ele, contrariando todo o conhecimento científico da época, ele avança. Aí olha o que ele vai dizer no seu diário, abre aspas: foi o Senhor que colocou em minha mente, eu podia sentir a sua mão sobre mim,
que seria possível navegar daqui para as Índias. Ele achava que ele estava indo para as Índias. Todos os que souberam do meu projeto o rejeitaram com gargalhadas e me ridicularizaram. Não há dúvidas de que a inspiração veio do Espírito Santo. Vocês ouviram o que eu falei, gente? A inspiração veio de quem? Do Espírito Santo. Porque ele me confortava com raios de maravilhosa iluminação das Sagradas Escrituras. Para a execução da viagem para as Índias, eu não fiz uso da inteligência, da matemática ou dos mapas. Era simplesmente o cumprimento do que o profeta Isaías havia profetizado. Ninguém deve ter medo de assumir uma tarefa em nome do Senhor, do nosso Salvador, se ela é justa e se a intenção é puramente para o seu serviço. O fato de que o Evangelho ainda deve ser pregado a tantas terras em tão pouco tempo, isso é o que me convence. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o que moveu Cristóvão Colombo para descobrir as Américas foi o desejo de pregar o Evangelho. Onde eu quero chegar? O homem não está operando nada, gente. Somos apenas cooperadores. Vocês já ouviram falar da reforma protestante? Já? Já ouviram falar de Martinho Lutero? Já? Agora, por que nós ouvimos falar tanto de Martinho Lutero, com tanta ênfase? E por que a gente não escuta falar, com a mesma ênfase, de Johann Gutenberg? Você sabe quem foi Johann Gutenberg? Deixa eu te dizer, não teríamos reforma se não fosse Johann Gutenberg. Eu até diria que mais importante para a reforma foi Gutenberg, mais importante do que Lutero. Vocês vão entender. Ele é conhecido como o pai da imprensa. Ele criou o primeiro protótipo da imprensa, que é chamado de prensa móvel. Um dia a história vai dizer que ele estava talhando o nome dele na carpintaria do pai. Cai a letra H numa poça de tinta. E ele fica muito zangado. Pega aquela letra, sacode, chacoalha, zangado, e coloca em cima de um pedaço de pano. Deixa lá, vai trabalhar. Final do dia ele tira a letra. Quando ele tira a letra, ele percebe que ficou a impressão. E ele percebe aquilo, e ele olha para aquilo e diz, que estranho. Resumindo, para encurtar a história, a partir dali nasce o insight, e ele cria a imprensa, ou a prensa móvel. Sabe qual foi o primeiro livro publicado? A Bíblia. Deixa eu te dizer, não teríamos reforma se não fosse a prensa móvel. Deus não nos chamou para operarmos, Deus nos chamou para cooperarmos. Agora, é verdade que Deus poderia fazer tudo sozinho, concorda comigo? Na verdade, meus irmãos, se Deus fizesse tudo sozinho, a obra já estava pronta. Deixa eu te dar um testemunho que eu vi de Ariadna, uma serva de Deus preciosa. Ariadna nos contou essa história e ela conheceu pessoas que vivenciaram, protagonizaram essa história. Na sua experiência com o campo missionário, ela disse que um dia contaram essa história para ela, e a história é a seguinte: havia uma comunidade muito fechada ao Evangelho, ninguém nunca tinha entrado ali para pregar o Evangelho, e um grupo de irmãos estava orando dentro de um bosque. Era um grupo de 8 irmãos, orando, buscando a Deus, homens, todos homens. E eles sentiram no coração que eles deveriam ir para aquela comunidade e levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E um disse assim, olha, mas ali é muito perigoso, ninguém nunca entrou ali. E eles disseram, mas Deus está falando conosco. E eles então marcam horário, pela madrugada, 3 da manhã, eles pegam um carro, colocam Bíblias dentro do porta-mala, e eles vão para esse lugar. Gente, olha que história. Quando eles chegam na entrada, que dava acesso àquele vilarejo, àquela comunidade, havia um homem, de rosto sisudo, bem na frente da estrada, e aquele homem pede para parar, e eles ficam com medo, pensando assim, deve ser algum muçulmano, alguém aqui da região, e nós estamos perdidos. E o homem diz assim, pare o carro. Eles desceram, e ele pergunta, só me responda uma coisa, vocês trouxeram o livro? Eles olham um para o outro, pensaram em mentir, e dizer, não trouxemos livro nenhum, até que um deles diz, trouxemos sim. E ele diz, deixa eu vê-lo. E eles dão um exemplar da Bíblia para esse homem, e ele começa a chorar,
beijar a Bíblia, e ele diz: obrigado, Jesus. Quando ele fala Jesus, os missionários disseram: Jesus? E ele disse: sim, Jesus. Você conhece Jesus? Ele disse: sim, conheço Jesus. Ele disse: e quem pregou Jesus para você? E ele disse: ele apareceu para mim em sonhos, e ele disse: o Deus verdadeiro não é Mohammed, não é Alá, o Deus verdadeiro sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Filho de Deus, e eu vou enviar um grupo, e eles vão trazer a vocês um livro, e esse livro contém as palavras de vida eterna, e é por isso que eu estou aqui, porque o Senhor falou, e os missionários começaram a chorar: meu Deus, Deus nos usou, que coisa tremenda e tal. Aí um deles pergunta assim: e quando foi que Deus te falou isso? E ele diz: há 20 anos atrás. Meu Deus. Duas coisas me marcam nessa história. A Ariadna nos contou essa história chorando. Duas coisas me marcam nessa história. Primeiro é a perseverança de um homem. É que experiência é essa que faz um homem ir durante 20 anos, todo dia de madrugada, ele ia para aquela entrada, esperar alguém trazer o livro. E a segunda coisa que me chama a atenção é que igreja nós somos, que nós levamos 20 anos para levar o evangelho para aquela comunidade. Deus opera, mas Deus conta com a nossa cooperação. Eu finalizo esse momento agora, mostrando uma coisa para vocês. O céu, ele só é belo para quem nasceu de novo. Presta atenção nisso. O céu só é belo para quem nasceu de novo. Se o homem não encontrar fascínio em Cristo, o céu não terá encanto para essa pessoa. Deixa eu te contar uma história aqui. Tem uma escada por aqui ou por aqui? Por aqui, né? Eu queria descer e contar essa história para vocês. O louvor já pode vir aqui, subir. Existe um vídeo muito famoso na internet, aquele cantor pagodeiro, chamado Zeca Pagodinho. Já ouviram falar do Zeca Pagodinho? Nesse vídeo, Zeca Pagodinho diz assim: quando eu morrer, eu não quero ir para o céu. E o repórter chocado pergunta: e você quer ir para onde? Ele diz: para o inferno. Eu quero ir para o inferno. Choca, não é? Coitado, Zeca Pagodinho não entende nada de teologia, mas ele está levantando um debate histórico, que se acentuou muito no século XX. Homens como Chesterton, Tolkien, C.S. Lewis e outros levantaram esse debate. Qual é o debate? O debate é o seguinte: o que poderia acontecer se nós pegássemos uma pessoa? Presta atenção. O que poderia acontecer se nós pegássemos uma pessoa que não nasceu de novo e nós jogássemos ela dentro do céu? Vamos supor que a gente pudesse abrir assim com um zíper. Imaginemos que tem esse zíper e a gente abrisse esse zíper, que levasse esta realidade para outra, e a gente pegasse uma pessoa não nascida de novo, pastor, como o Zeca Pagodinho, e a gente colocasse ela lá dentro, fechasse e dissesse: tá aí, toma. O que aconteceria? Talvez muitos de vocês acham que Zeca Pagodinho ia cair de joelhos e dizer: me perdoa. C.S. Lewis tem um livro chamado O Grande Divórcio, que ele fala sobre isso. Eu terminei esse livro de joelhos. Eu terminei esse livro em lágrimas. Esse livro é uma ficção, tem um ônibus bem na capa do livro. E a lógica do livro é o seguinte: chega um ônibus na porta do inferno, e é uma ficção, viu, gente? E aí o motorista diz assim: quem quer sair? Aí um monte de gente entra no ônibus, e o ônibus sai do inferno para o céu. O que é intrigante? O que é intrigante é que quando chega no céu, todos eles querem voltar para o inferno. Olha, eu terminei esse livro de joelhos, pastor. Sabe por quê? Acreditem.
Se você pegar uma pessoa que não nasceu de novo, e você colocar ela dentro do inferno, ou do céu, ela vai pedir para sair. Ela não tem encanto. Porque se você acha que o céu é belo por causa das ruas de ouro e os muros de cristal, você não entendeu a beleza do céu. A beleza do céu tem um nome: Cristo. E se o homem não tem fascínio pelo Cristo, o céu perdeu todo o encanto para ele. Eu vou te dar um exemplo que aí vai clarear melhor. Há uma família na minha cidade, eles não são da nossa igreja, mas tem um carinho por mim muito grande, pela minha esposa. Um dia, eles me viram cansados, e eles disseram assim: pastor Ribinha, a gente quer te proporcionar um dia de descanso, um dia de lazer, e a gente vai te levar para um lugar e você vai ter um dia maravilhoso. Eu disse: tá bom. Não deixaram nem eu avisar ninguém, tomaram meu celular, me colocaram dentro de um carro e fomos. Rodamos uns 40 minutos, e eu perguntava assim: mas para onde é? Não, pastor, relaxa. Olha, o senhor vai ter o dia mais deleitoso da sua vida, mais prazeroso da sua vida. Eu disse: tá bom. Rodamos, chegamos então. Eu disse: mas é aqui? Não, não é aqui, pastor, agora a gente vai andando. E fomos andando, aquela estradinha de chão, terra batida. Andamos mais uns 20 minutos, chegamos no tão falado, esperado lugar. Que lugar era? Um lago. Até aí tudo bem, eu gosto muito de ler, sempre ando com livro numa bolsa. Eu disse: vou me armar uma rede aqui em algum lugar, vou pegar um livro, vou ler. E tá bom, o problema vem agora, meu irmão. Na beira do lago tinha uma chopanazinha, 4 varas de pescar. Eles são bem pentecostais, e aí o varão diz assim: deu uma vara para a esposa, deu uma vara para o guia, uma com ele, uma para o guia, uma para a mulher. Sobrou uma. Chuta aí para quem ele deu. Chuta aí, varão. E me entregou assim. E disse: pastor, vamos passar o dia aqui nos deleitando, pescando. Irmãos, ele não teve a brilhante, a genial, extraordinária iniciativa e ideia, pastor, de fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Até uma criança faria isso. Está sendo gravado, né? Eu vou perder os amigos em Pinheiro agora. Eles poderiam ter perguntado: pastor, o senhor tem afeição por pescaria? Irmão, tem coisas das quais eu gosto, tem outras das quais eu não gosto, e tem algumas das quais eu odeio. Eu te garanto que pescaria está na categoria dessa. Irmão, você sabe o que é um homem agitado pescar? Meu filho, a gente não pode fazer nada, é só ficar esperando ali, ó. Não tem uma perícia, não tem, é só esperar a boa vontade do peixe de morder a isca. E o pior, o cara pescava, dizia: olha, pastor, o peixe. Eu disse, jogava de novo dentro do lago. E eu, irmão, olha, foi uma tortura. Levaram o meu celular, mas não levaram o meu relógio. Aí eu estou aqui com o relógio, e já tinha se passado uma eternidade. Eu calculei: meu Deus, vou passar aqui 7 horas, Jesus amado, e tal. Aí eu olhei aqui de canto, eu tinha passado 2 horas. Eu digo: meu Deus, mais 5 horas eu vou ficar aqui. Eu pergunto para vocês, aquela tarde, como é que foi para mim? Um inferno. Por quê? Porque eu não tenho deleite pela centralidade daquele ambiente. Pescaria. Deixa eu te falar uma coisa: se você não consegue ficar 2 horas em um culto onde Jesus é o centro, você vai suportar ficar a eternidade inteira em um lugar onde Jesus é o centro? Ele não vai fazer uma maldade dessa contigo, Ele não vai te levar para lá. Não vai, é uma maldade. Se você não tiver afeição pelo Cristo. Por isso que eu vou falar muito sobre afeição nas minhas ministrações aqui. Até que o homem esteja afeiçoado, apaixonado, encantado pelo Filho de Deus. Não fale para ele sobre célula, não fale para ele sobre dízimo, não fale para ele sobre doação. Tudo vai ser fardo, tudo vai ser peso, vai ser uma canseira para você e para ele. Encante-o pelo Filho de Deus, e você terá o discípulo mais generoso, mais proativo, mais evangelístico, mais santo que ele pode ser. Pode ficar em pé. O céu só é belo para quem nasceu de novo.
O céu só é belo para quem se encantou pelo Filho de Deus. Oh Deus, abre os nossos olhos. Encanta-nos nessa noite. Eu queria orar com você. Vamos orar 5 minutos. Você não é o operador da obra. Você é o cooperador. A obra tem um operador. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Que bom saber, Senhor, que eu não opero a obra, até porque eu não tenho capacidade para tal coisa. Não permita que eu me movimente onde o Senhor não está soprando. A agenda não sou eu que tenho que apresentar ao Senhor e pedir para que o Senhor abençoe. Eu tenho que entender qual é a tua agenda. Estamos aqui como igreja, Senhor. Oh, Deus está falando algo ao meu coração. É como se nós tivéssemos hoje que pegar as nossas pranchas do ministério, as nossas pipas do ministério, colocar um pouquinho de lado. Pare de correr, pare de ficar agitado. Ah, mas se o vento não vier, eu tenho experiência, eu sei como produzir, eu sei como performar. Você vai cansar. Você não foi feito para operar a obra, você foi feito para cooperar com o operador. O operador é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera, é Ele quem convence, e nós somos apenas instrumentos, nada mais do que isso.